Vocês já sabem, é só levantar a mão ou abrir o microfone. Então, boa noite aqui mais uma vez, pessoal. Já estamos aqui na gravação, então estamos no nosso estudo. E obrigada pela presença. E nós temos hoje a nossa continuação dos nossos estudos. Nós temos hoje, então, um comentário sobre a seção 7, como eu estava dizendo há pouco, lá do capítulo, aliás, a seção 6 do capítulo 7, que fala da vigilância que precisamos ter sobre a paz. Então, da vigilância à paz, uma craseada, que é estar vigilante a favor da paz. E isso se torna necessário porque na nossa mente nós acreditamos que é possível um estado diferente da paz. Mas antes de vermos o que Jesus nos traz nisso, eu convido vocês a nós, como a gente sempre tem feito, nós nos colocarmos em nossa mente à disposição do Espírito Santo, colocando a nossa meta para esse estudo. Nisso, nós nos preparamos, aquietando os pensamentos superficiais, aquietando nossos barulhos externos, trazendo a concentração para o momento do agora e decidindo-nos pelo Espírito Santo para ser o nosso guia, o nosso professor. E assim, com a mentalidade aberta, voltada para a sanidade, voltada para o Espírito Santo, nós estamos prontos, então, para ver algo a mais aqui da vigilância à paz. A gente já viu um pequeno aspecto na terça-feira de como que aquilo que se opõe à paz, que são os conflitos, o quanto todos eles são sem significado, porque eles não foram criados na mente de Deus. E quando Jesus nos apela, ou faz o apelo, a que nós nos voltemos para a paz, ele explica a razão disso. Já vou pular direto aqui no 7, depois a gente recomeça lá no início. Lá no parágrafo 7, no 5 em diante, ele nos explica que a vigilância, ela não tem lugar na paz, porque a mente que está em paz, ela não precisa estar vigilante de nada. A paz é tudo. A paz é completa. Quando a paz, não há oposição, não há conflito, então a mente está em plenitude na paz. Então, a vigilância, como ele diz aqui, ela só é necessária contra crenças que não são verdadeiras. E nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Então, a vigilância, a paz, ela só se tornou necessária a partir do instante que nós pensamos em separação. A partir do momento que a nossa mente deixou de apreciar a totalidade do reino de Deus, quando a mente pensou que ela poderia fazer algo à parte do reino de Deus, mesmo, como eu sempre digo, que não havia ego ainda, mesmo sem a intenção de se opor a Deus, mesmo com a ideia de oferecer algo a mais a Deus, mas é claramente impossível para a mente que foi criada em Deus e está em Deus, pensar fracionado, porque Deus, o amor é integridade. Não cabe dentro de um fracionamento ou não cabe com algo lhe faltando. E assim, no céu, então, não há vigilância. Deus não é vigilante, porque ele conhece quem está no conhecimento. Conhecimento
conforme a metafísica do curso. Não é conhecimento de ser doutrinado em um aspecto de um assunto. Conhecimento é a totalidade. A mente que se reconhece na totalidade, no Cristo, ela simplesmente é. Ela é, então, o ensinamento, então, ou a necessidade da vigilância a favor de Deus, ela só veio a ser necessária dentro do sonho, enquanto a nossa mente esqueceu-se de quem é. Enquanto nós não tivermos a experiência de volta da consciência do Cristo, nós podemos até saber intelectualmente que nós somos o Cristo, mas experienciar somente a isso é conhecimento, e nesse caso não haverá mais necessidade de vigilância. Me segue aqui. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeiro para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu, e isso faz com que pareça que o estás atacando. Então, aqui Jesus também explica a dinâmica de por que todos, a partir do momento da crença da separação de Deus, passam, mesmo quem não está ciente disso, tem um medo inconsciente do ataque a Deus. Esse ataque, ele não pode, ele dificilmente é reconhecido tal como ele aconteceu na mente, porque nós nos julgamos fora da mente. A nossa consciência, ela está jogada dentro do mundo, dentro do fracionamento, dentro da consciência de um ser individual, e aí, dentro dessa consciência individual, o ataque, ele toma milhares de formas diferentes, mas aquelas que os sentidos físicos conseguem perceber, que a nossa emoção percebe. Aí nós vemos o ataque na área familiar, ou na financeira, na saúde, seja onde for, qualquer forma de ataque, qualquer sentimento que vem após ataque, que é o medo, que é o ódio, que é a raiva, que é o senso de inadequação, a incompleteza, o medo de ser destruído, ou o medo da punição de Deus, não importa a forma do ataque aqui do mundo, todo ele tem o seu nascimento ou a sua origem na crença de que nós nos separamos de Deus, como ele diz aqui, aquilo que nós acreditamos, para aquele que acredita se torna verdadeiro. Por que que é assim? Porque a nossa mente tem o poder de Deus. A nossa mente, ela é o instrumento mais poderoso que existe no universo. O próprio ego se utiliza desse poder da mente para a sua existência e para a sua sobrevivência, porque o ego, ele não é ele não tem uma fonte de vida própria. Então, fonte de vida, só Deus, só Deus que é a fonte de todo poder. O ego, que é uma crença de separação, ele utiliza-se do poder de Deus, que é a única fonte, embora que ele a use de maneira contrária a Deus. Ele a usa para ele se perpetuar, e por isso que o ego, ele acredita que ele está sendo atacado a Deus o tempo todo, e ele tem que atacar também. E o ego projeta esses ataques para nós. Jesus até, ele explica isso aqui, principalmente aqui no terceiro parágrafo, que ele diz aqui, ó, a engenhosidade do ego para se preservar
é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Então, o ego ele tem que negar o poder da mente, ele tem que dizer que nós somos fracos, porque se nós descobrirmos que somos o próprio poder de Deus, nós largaríamos imediatamente o ego. Como ele diz aqui, a rejeição é a única decisão que uma mente sã tem a tomar. Nós rejeitaríamos o ego justamente por ele ser fraqueza e em Deus não há fraqueza. Então, o ego, ele sabendo disso, ele tem as engenhosidades para ele se perpetuar. Ele segue dizendo aqui ó, no 3. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. Então, o ego, ele ataca a nós, ele ataca o Filho Santo de Deus, no entanto, ele utiliza do poder de Deus para existir. Então, nisso não há como não gerar ansiedade, porque ele está atacando a única fonte de vida dele, a única fonte de poder dele. De vida não, porque o ego não é vida, mas o poder para parecer que existe. No 3.5, o ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Qual que é a fonte inimiga do ego? O próprio poder de Deus, a consciência do Cristo. A consciência da totalidade não pode aceitar que a fragmentação seja real. E é isso que o ego teme. Com medo de perder o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. O ego deprecia a Deus, ele deprecia o nosso ser. Isso ameaça sua própria existência. No entanto, quando o ego deprecia nós, e é através de nós que vem o poder de Deus para a existência dele, o próprio ego, então, ele está indo contra si mesmo, ele está depreciando a própria existência dele. E isso, então, traz um estado intolerável. Permanecendo lógico, mas insano, o ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti, percebendo que tu és como não existente. Então, por isso que o ego insiste em nos dar, em nos orientar a sairmos da mente, em nos identificarmos com o corpo físico e psicológico. Por isso que o ego projetou essa imagem para ser o nosso ser. Por quê? Porque com isso, o ego, ele se sente seguro, porque ele acredita que nós, o Cristo que nós somos, é uma ameaça para ele. Mas se ele nos convencer que nós não somos o Cristo, então essa ameaça aos olhos do ego não existe mais. E, de fato, enquanto nós não voltarmos a ter a consciência do Cristo que nós somos, nós simplesmente estaremos fomentando ao ego, ou dando o poder que ele necessita. E é com isso que o ego conta. Por isso que o ego criou esse universo, a parte de Deus fez esse mundo físico, e psicológico, cheio, repleto de corpos, de vidas de mil formas, mas todas elas com consciências individuais, para dizer que essas consciências são existências de seres, quando, na verdade, o único ser que existe é o espírito que Deus compartilha com a criação, que é a nossa realidade de Cristo. Mas é disso que o ego tem medo, é disso que ele procura se defender, e se nós nos aliarmos ao ego, nós vamos sofrer do mesmo medo que o ego tem de desaparecer diante de Deus. Com a nossa aliança com o ego, isso também a nossa mente, ela sente esse mesmo medo, essa mesma insanidade. Por isso que a única saída
para isso, é voltarmos o nosso pensamento para a mente corrigida, para o Espírito Santo. Deus, Deus nos deu essa solução dentro do sonho e nós, de fato, precisamos dela. Porque o poder que o nosso pensamento tem, esse poder, ele não vem de nós, ele vem de Deus. Mas se nós usamos mal esse poder, como que nós vamos desfazer isso? Então, de fato, nós precisamos de ajuda, mas essa ajuda está contida em cada mente. O Espírito Santo está acessível a todo instante, a qualquer momento, e é isso que Jesus quer nos lembrar e quer nos trazer a experiência disso quando nós, diante do conflito, nos voltamos à nossa mente, mesmo com uma fé muito diminuta, muito pequena ainda, por causa do convencimento que o ego e sua lógica nos deu de que a separação realmente é verdadeira, devido aos testemunhos do ego, a fé pode ser muito pouca no Espírito Santo. Mas Jesus diz assim: prove a Deus, prove-me, volta-te o pensamento ao Espírito Santo. Um instante de disponibilidade em voltar o pensamento ao Espírito Santo, e isso permite que um pensamento corrigido entre na mente, que um milagre venha substituir o que o ego fez. Falando do poder da mente, aqui no 2,6, Jesus também explicou: a tua capacidade de dirigir o teu pensamento de forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Então, como que foi possível pensar separação de Deus? Quer dizer, pensar que pensamos separação de Deus. Porque a capacidade de dirigir o próprio pensamento faz parte do poder do pensamento. Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim tornaste impotente em tua crença. Então, o curso Jesus, ele está aqui não para depreciar o poder do nosso pensamento, bem pelo contrário. Jesus fala em várias citações, em vários lugares. É preciso que voltemos a saber que todo o poder está em nosso pensamento, porque o ego depreciou o poder do nosso pensamento. E ele o fez como a gente viu há pouco, como uma estratégia para ele se auto-perpetuar. Sabendo o ego, sabendo que ele foi feito devido a um pensamento nosso de separação, o ego também tem noção que aquilo que o fez pode retirar a qualquer momento essa aliança que o fez surgir, e nisso o ego desaparece. E por isso que o ego, ele é vigilante a favor de que permaneçamos com a nossa mente presa à ideia de que o pensamento não tem poder. Então, o que o Espírito Santo, os milagres fazem? Por onde que começa a cura da mente? Restituindo a nossa mente a consciência do poder do nosso pensamento. Pois só quando nós tivermos a total experiência da total capacidade, do total poder do nosso pensamento, é que podemos escolher novamente, e agora, a favor de Deus e do Cristo da nossa realidade. Por isso que precisamos dessa vigilância, da vigilância a favor de Deus e do seu reino. Então, enquanto a mente está num processo de cura, a vigilância se faz necessária. A vigilância, ela, na verdade, ela é quase que sinônimo à nossa escolha, ao que nós queremos na nossa mente. Se nós
escolhermos ainda estar no medo, nós vamos automaticamente continuar dentro da insanidade do ego, até mesmo porque o ego pode ser insano, mas ele é totalmente ilógico. E o ego nos convence de que, de fato, nós somos um ser separado de Deus e ele nos deu o corpo físico, ele nos deu os sentidos que comprovam isso. Só que isso não é frente para o Espírito Santo. O Espírito Santo, que atua pelas leis de Deus, ele tem uma contraparte para cada pensamento do ego. Ele tem um milagre para tudo o que o ego fez, e para isso nós só precisamos aceitar ou levar o nosso próprio pensamento ao julgamento do Espírito Santo, que reconhece aquilo que é a favor de Deus e que, por não reconhecer aquilo que se opõe a Deus, como a gente viu na aula passada, aquilo que se opõe a Deus é sem significado. Conflito se opõe a Deus. A ausência de paz, medo se opõe a Deus. Então, isso se torna sem significado e o Espírito Santo consegue facilmente, na sua luz, dissolver isso, simplesmente olhando além, olhando para a realidade do nosso ser, olhando para o Cristo que nós somos. Então, permitir, aqui no 12, no final, permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgasse a sanidade como algo totalmente desejável. Então, por isso a vigilância. Sempre que nós permitimos que o ego entre na nossa mente, nós ainda não aceitamos ao Espírito Santo, porque ainda acreditamos que o ego tem algo a nos oferecer. Então, este é um ponto que precisa ser observado, o que eu ainda acredito, que eu tenho a receber pelo ego, e acredito que isso me será tomado pelo Espírito Santo se eu abrir mão do Espírito Santo. Em outros lugares, Jesus também fala disso como a ideia de sacrifício, o medo do sacrifício, medo de que nós vamos desaparecer do nada quando não estivermos no ego. E, de fato, o ego ameaça com isso. O ego nos fez sentir que ou nós aproveitamos o pouco que temos dentro do ego, ou nós seremos nada sem ele. Quando, na verdade, o Espírito Santo nos diz, quando nós abrimos mão desse pouco, mesmo que para o ego acredita que isso seja o nada, na verdade, a consciência da magnitude de quem que nós somos, ou da totalidade de quem que nós somos, volta a ficar aberto à nossa consciência, nós voltamos a ficar cientes disso. E quando nós estamos pelo ego, aqui no final, Jesus nos traz aqui no 13, nesse estado deprimente. Então, todo estado do ego é deprimente. Que ninguém se sinta culpado se está infeliz dentro do ego, porque o ego é o oposto da alegria. A alegria só existe em quem compartilha com a mente de Deus, porque o amor é alegria. Então, se existe um oposto ao amor, e o ego é o oposto a isso, e o amor é a alegria, então o ego é o oposto da alegria. E isso resulta num estado deprimente. Então, nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra com gentileza que estás triste porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Então, esse mundo aqui, ele, pelo propósito pelo qual ele foi feito, projetado pelo ego, ele foi feito para
nos tirar da consciência do Cristo. E sem essa consciência, nós não estamos fazendo a nossa função pela qual nós fomos criados por Deus, que é co-criadores com Deus, que é criar igual a Deus, que é estender a alegria com Deus. Quando nós não estamos fazendo nisso, a nossa mente, ela sente-se deprimida ou em conflito com isso. Então, essa escolha de ter se privado com Deus não é uma escolha de Deus, mas tua. E Jesus continua nos afirmando: se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Se fosse mesmo possível ter nos separado, isso, todas as nossas vontades dentro do ego, elas são sem significado. Elas não trazem nada do que realmente queremos. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Então, na verdade, e é isso que a metafísica do curso nos ensina, é impossível nós termos outra vontade que não seja de Deus, porque nós só fomos criados com um acordo de sermos a própria extensão da vontade de Deus. É assim que nós viemos a ser parte da criação de Deus. Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo nos ensina a cada momento que nós voltamos para a mente dele. A criação e não a separação é a tua vontade, porque é de Deus e nada que se opõe a isso significa coisa alguma. Todos, estando cientes ou não, desejam criar, e criar é estender o amor de Deus. Essa é a nossa vontade, porque nós fomos criados nela. Qualquer outra vontade de proteger uma individualidade, ou de acreditar ser uma individualidade, ou de achar que existe algo além do reino de Deus que nós ainda possamos querer, é totalmente sem significado, porque nos tira da nossa consciência de quem que nós somos. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com seu Criador como com as suas criações, com o conhecimento de que são uma só. Então, isso o Espírito Santo tem nos ensinado, e quando isso for novamente a consciência do que nós realmente somos, quando isso, o nosso coração aceitar isso, que mentalmente nós já estamos aceitando, é a volta de novo à sanidade, é a volta à alegria, é a restauração da consciência do céu. É quando o Espírito Santo nos deixa prontos para o passo final de Deus. Mas para que tudo isso volte a fazer parte da nossa consciência, por enquanto é necessário a vigilância a favor de Deus, a vigilância a favor do Espírito Santo, porque sem essa vigilância, nós, no medo que a mente sentiu por ter tornado para ela a crença de separação verdadeira, ela automaticamente aceitou ao sistema do ego e se projetou para fora da mente em bilhões de consciências, isso dentro do ego, e o ego nada mais é do que fragmentação. E como Jesus iniciou essa sessão, só para concluir aqui, ler o primeiro parágrafo, embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. Então, nossa mente,
Para voltar a amar, ela só pode amar como Deus ama. E Deus ama a todos e a tudo por igual, como um só. Mas a mente também pode se ver fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. Então, se tiver um único pensamento no qual nós achamos que estamos separados, ou seja, se houver uma única pessoa ou a uma única questão a qual nós não aceitaríamos o perdão do Espírito Santo ou desfazer, nós estamos automaticamente condenando a tudo e a todos. Porque ou nós aceitamos a filiação como uma só, e ter o conhecimento de uma só é apreciar, e apreciar é amar. Mas se eu entrar na nossa mente uma única exceção, nós perdemos a consciência do próprio amor de Deus e esquecemos do nosso ser. É por isso que o ataque nunca é restrito, então o ataque nunca é só àquilo que nós estamos cientes, e é por isso que que se tem que abandoná-lo inteiramente. Então, para a nossa mente voltar a estar ciente do nosso ser, da nossa identidade do Cristo, antes disso, o ataque tem que ser abandonado totalmente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo, mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Então, no ego, nós fizemos, que é a projeção, ou procriamos, ou, como ele diz aqui, ou no Espírito Santo nós criamos e recebemos a sua inspiração. Mas aquilo que nós escolhemos na nossa mente, isso vai voltar para nós. Se nós pensamos com o ego, os pensamentos do ego nos afetarão. Da mesma forma, se formos vigilantes a favor do Espírito Santo, a segurança e a certeza da paz que vem do pensamento do Espírito Santo, isso voltará para a nossa mente. E isso, como ele diz aqui, inclui o nosso conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar em medo, e apreciará a todos se os considerar com amor. Então, se nós queremos apreciar novamente ao nosso ser, e apreciar é amar, precisamos primeiro estar vigilantes no dia a dia. E essa vigilância a favor de Deus, ela é quando nós, na prática diária, na nossa constância, no nosso dia a dia mesmo, quando nos oferecem as oportunidades de perdão, quando vêm os conflitos, quando vem aquilo que tira a paz, ou aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente para atender a uma vontade individual, mas que não se aplica à totalidade, à filiação. Então, e esse pensamento separador do ego, o ego, ele insiste em nos dizer que esse pouco que ele nos deu, que é uma consciência de uma individualidade, que isso é um tesouro. E mais, que nós devemos aproveitar esse tesouro que surge com o nascimento do corpo e que termina com a morte do corpo. Então, aproveitar isso. Enquanto que o Espírito Santo nos ensina que a verdadeira apreciação, ela vem daquilo que nós conhecemos. E aquilo que nós conhecemos, que nós reconhecemos novamente, nós automaticamente passamos a apreciar e amar. E a filiação como um todo, ela é, ela é amada e ela é amável. E é nesse lugar que nós nos sentimos em casa.
É dentro do amor de Deus que cada mente ela se sente no seu lar, em sua segurança. É isso que todos, estando cientes ou não, têm em sua consciência um resquício de que isso é seu de direito, porque nós fomos criados disso. E nós podemos nos esconder de Deus, fugir disso, mas não podemos apagar totalmente a memória de Deus dentro da nossa mente. E é por isso que a vigilância a favor do Espírito Santo vai nos conduzir com comprovação de que realmente é isso que nós queremos. O ego, ele tem uma engenhosidade grande. O ego, ele nos manda buscar coisas no mundo, ele nos manda buscar prazeres, euforias, alegrias, tudo que servem a um ser individual, os prazeres que servem ao corpo. Mas isso não tira o conflito da mente. Pelo contrário, a mente sabe que ela só está no lar quando ela está totalmente inserida no amor, na apreciação, quando ela aprecia e é apreciada. E isso só é possível em espírito. Isso só é possível na mentalidade de Deus. E o Espírito Santo, ele nos conduz nisso. Ele nos dá a cada pensamento como pensarmos para vivenciarmos isso, e de nós só é requerido uma coisa, que escolhamos ao Espírito Santo. Então, esta é a vigilância que precisamos ter enquanto a nossa mente ainda tem um certo apreço pelo ego, enquanto ela ainda acha que tem alguma coisa de valor, e enquanto ela acreditar que tem alguma coisa de valor, ela automaticamente também tem medo de Deus, porque acredita que tirou isso de Deus. Então, essa vigilância é uma escolha, é uma condição que o curso está nos. Jesus e o curso está nos pedindo, porque isso vai nos restituir a consciência de paz, e somente isso. Então, isso tinha para hoje aqui, da vigilância e a paz, que isso é realmente a favor da nossa alegria, a favor da verdadeira felicidade, a favor do que o nosso ser almeja mais do que tudo. Então, o ego pode ter a sua atração, mas muito mais forte está a atração do amor. E essa atração do amor, ela vem a ser forte e ela vai almejar o seu objetivo, que é restituir de novo a nossa consciência do amor, se nós o iniciarmos na nossa jornada de vigilância a favor do Espírito Santo. E essa vigilância necessariamente passa em perdoar as coisas que vemos lá fora, que vemos nos atacando ou que nós atacamos, porque são sem significado, porque são só uma ideia equivocada que surgiu de uma ideia de ataque a Deus, um pensamento insano. Da minha parte, então, é isso. Estamos abertos aqui para interação. Alguém gostaria de compartilhar? Ou só para resumir, ficou claro o quanto nós realmente precisamos treinar a nossa mente a favor de Deus, a favor do Espírito Santo, porque deixar a mente solta, a simplesmente seguir os pensamentos
normais, os primeiros pensamentos que vêm à nossa mente, eles são do ego, porque esse é o reino do ego. É a nossa consciência, ela está fugida da consciência da mente de Deus. Então, nós precisamos, nós como tomadores de decisão, a nossa mente, ela é como se ela tivesse se dividido, embora ela continuasse sendo tal como Deus a criou, ela acredita que separou-se, então ela se dissociou em duas partes, e dentro da consciência do mundo, ela está associada à parte da mente que acredita na separação do ego. E a favor do ego, então, nós não precisamos ser vigilantes, porque esse universo já é o resultado dessa crença de separação. O mundo de separação surgiu disso. Então, nós, que não somos o ego, que somos ainda como Deus nos criou, mas que dentro do sonho, a única coisa real que trouxemos para dentro do sonho foi a capacidade de escolher novamente. E podemos escolher pelo Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à nossa ideia de separação. Então, o Espírito Santo está aí e nós precisamos dessa vigilância a favor dele. Então, realmente, dar-se conta que aqueles pensamentos que nos ferem, ou de ataque, ou que pensamos que estão tirando a nossa paz, na verdade não são nossos pensamentos. São os pensamentos do ego que eu aceitei como verdadeiros porque eles estão me ferindo, mas que o mesmo poder do pensamento que me fez pensar que eu posso, que essa separação é real e que eu sou esse ser que está sendo atacado, o poder está nesse pensamento e eu posso usá-lo agora a favor de Deus, a favor do Espírito Santo. E isso é requerido de nós. Essa vigilância foi requerida de Jesus. Ele precisou ser vigilante no seu pensamento para abandonar totalmente ao ego, e nós também precisamos, mas essa vigilância era a favor do único tesouro que existe para a nossa mente, que é o reino de Deus. Então, estar vigilante a favor de Deus é voltar a ser feliz, é voltar a apreciar a criação como um todo, é restituir o estado de alegria à nossa mente. Então, nós só temos tudo a ganhar com isso e nada a perder. Estando no ego é que nós perdemos tudo e não ganhamos nada. O ego, ele tenta nos persuadir a acreditar o contrário, mas aí que nós também precisamos ser vigilantes para perceber essas engenhosidades do ego e não mais acreditar nelas. Porque a paz é um tesouro que não tem, não, o mundo todo não compra a paz, ou não chega a ser nada perto da paz. Como que um nada poderia ser melhor que a totalidade do reino de Deus? Então, por isso a vigilância. A lição de hoje, então, é esse apelo para reforçarmos, não que a gente já não soubesse disso, mas como um apelo realmente a que voltemos para a verdadeira felicidade. E a felicidade é essa paz da mente. Então, agora estamos abertos aqui para alguma contribuição. Se não houver, então, nenhum chamado, eu acredito que nós podemos encerrar aqui a ligação e permanecer na nossa mente com essa decisão de voltarmos novamente à sanidade, porque todo o poder de Deus é nosso poder, e com a totalidade do poder
de Deus em nós, é insanidade nós nos conformarmos com menos que a totalidade do reino de Deus, com menos que a vigilância a favor da paz, e basta essa decisão para que o Espírito Santo nos conduza aqui de volta à consciência total disso. E a consciência total é o fim do ego, é o fim do sonho de separação. Eu vou encerrando, então, esse nosso estudo de hoje com essa ideia para que isso possa ser apreciado e quanto mais nós mantermos isso no pensamento, mais isso retorna a nós no dia a dia, quando nós somos confrontados a mudar o pensamento e permitir que o milagre venha substituir aquilo que o ego fez, e assim que a nossa mente voltará a acreditar, a acreditar novamente em seu poder. Gratidão a Jesus por nos trazer esse conhecimento.